irmãos? Amém. Vamos aproveitar que nós... Eita, o que aconteceu? Que nós estamos em pé. Deve ser. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus. No capítulo de número 28. São Mateus, capítulo de número 28. E o verso de número 20. Os irmãos acharam? Amém? Amém, irmãos? Vocês estão com frio, irmãos? Amém também, né? No frio os irmãos ficam tudo murchinhos, irmãos. Glória a Deus. Verso 20 nos diz assim a palavra do Senhor: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco sempre. Em sua versão está escrito todos os dias, até a consumação dos séculos. Para fixar, a parte B do texto diz assim: eis que estou convosco. Amém? Diga comigo: Deus está comigo. Diga: Deus está comigo. Tome o seu assento, glorificando o Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui que nós lemos é bem conhecido, né? De todos nós. O Senhor Jesus, ele, após morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele passa um período de 40 dias com seus discípulos andando nessa terra até ser assunto aos céus. E em um dos seus últimos momentos aqui na terra, ele chama os discípulos para dar algumas orientações finais. E quando ele está orientando os seus discípulos, nestes momentos finais em que ele está aqui na terra, ele orienta os discípulos para que eles permaneçam em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E dentre várias orientações está a que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo de número 28, o verso de número 20. Ele diz aos discípulos: olha, vocês vão caminhando e fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz: olha, em meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. E aí no verso 20, ele manifesta uma palavra. E esta palavra é a palavra que Deus tem para nós aqui essa noite. Ele chama os discípulos e eu imagino o sentimento dos discípulos naquele momento. Porque eles ficaram com Jesus
um período de cerca de 3 anos a 3 anos e meio. E tudo que eles precisavam de Jesus ali no momento, Jesus supria a necessidade deles. Por exemplo, no momento da fome, quando faltou pão e peixe, alguém chega até Jesus e diz: Jesus, já está tarde, não temos o que comer. O Senhor tem que dispensar a multidão porque eles estão com fome. E provavelmente os discípulos também estavam. Mas Jesus, ele fala: não precisa. Tem pão e peixe aí, vamos compartilhar. Vou multiplicar aqui. Jesus usa a mão dos discípulos para compartilhar pão e peixe. E a necessidade da fome ali foi suprida. Em dado momento, os discípulos estão com Jesus no barco. E a tempestade vem, e o barco começa a balançar para um lado e para o outro. E eles clamam a Jesus e dizem: Jesus, nos ajuda, porque nós estamos perecendo. Então eles têm Jesus ali do lado. Jesus se levanta e fala: ô vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Em momentos de dificuldade, eles sempre puderam contar com a presença de Jesus. Mas agora esse Jesus, que estava com eles constantemente, está se despedindo. E eu começo agora a imaginar o sentimento dos apóstolos naquele momento, pensando: se ele vai, e agora? Como é que nós ficaremos? E aí Jesus, em João 14, vai dizer que enviará a presença do teu Espírito. Só que no verso que nós lemos, ele solta uma mensagem, uma palavra e diz: olha, eu estou indo, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque estar presente pode nos fazer pensar que é um período de tempo. Por exemplo, eu estou presente aqui, você está presente aqui, mas daqui a pouco o culto vai acabar e cada um vai para a sua. Só que Jesus, ele chega e diz: olha, estar presente nesse contexto não é um condicional de tempo. Não é por um período. Não é por um dia, uma semana, não. Eu estou convosco todos os dias. Um mês, não. Um ano, não. 2 anos, 10 anos, uma década, não. Até a consumação dos séculos. E meditando hoje à tarde sobre o que falar aqui, eu estava ouvindo o hino, até compartilhei com a Keila. Falou muito forte ao meu coração essa mensagem de que Deus está conosco. Porque às vezes, meus irmãos, mesmo sabendo, nos falta a consciência diária, constante de que Deus está conosco. E aí, Deus precisa trazer-nos aqui para nos fazer relembrar que ao invés de você estar sozinho, ou mesmo que você se sinta sozinho, diante do que você tem passado, talvez você pense: meu Deus, eu estou só. E Ele trouxe você aqui para refrescar a sua memória hoje e te dizer: ei, você não está só. Esse texto aqui, meus irmãos, é uma promessa. E promessa de Deus é algo que se vive. Ele está dizendo: eu estaria com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra dele ainda não voltou atrás.
Está para chegar o dia em que ele olhará para a sua palavra e vai dizer: essa parte aqui eu não vou cumprir. Não, com ele não. O que ele falou, ele cumpre. E a mensagem, a palavra dele está de pé essa noite. E ele está dizendo para mim e para você: eu estou com você. Eu estou contigo. Ao acordar eu estou contigo. Ao deitar eu estou contigo. De manhã eu estou com você. À tarde estou com você. Andando estou com você. Deitado estou com você. Sentado, Deus está com você. A todo instante, a todo momento, em toda circunstância. Ainda que você não sinta, ainda que você não saiba, Ele está do seu lado. Jair, em que momento Deus está do meu lado? E eu elenquei aqui em 3 momentos principais. E o primeiro é que Deus está do nosso lado no momento da dor. Eu tomei como base 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, nos últimos momentos da sua vida. E aí eu quero que você agora medite comigo. Olha que interessante. Paulo era um doutor da lei. Fazia parte do alto clero religioso. Paulo era um homem de influência. E consequentemente alguém que naquele tempo tinha muito poder aquisitivo. Era alguém da alta patente. Tinha tanto poder e tanta influência que aonde ele chegava, as pessoas tinham medo dele. Só que um dia, quando ele estava indo para Damasco, perseguir os cristãos, os evangélicos, chegou o momento que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus aparece diante dele e diz: ei, Paulo, você tem me perseguido. A palavra diz que ele ficou cego na hora porque ele viu um brilho de uma luz mais forte do que o sol. E ele pergunta: quem é, Senhor, que está falando comigo? E Jesus responde: eu sou aquele a quem tu tens perseguido. Nesse contexto de Atos, Paulo então vai se converter ao Evangelho. E na epístola aos Filipenses, ele vai olhar para o passado dele, que foi um passado pomposo. E vai dizer: tudo aquilo que eu tive, para mim virou refúgio. É algo descartável. E agora ele passa a viver uma vida com Deus. E o perseguidor passou a ser perseguido. Só que a Bíblia vai dizer que esse homem viveu histórias magníficas. Foi ele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Era um homem de comunhão com Deus. Era um homem de autoridade. Aonde ele chegava, dotado da capacidade do Espírito, nas cidades aonde ele chegava, Deus se manifestava. Ele plantava igrejas, a obra crescia. Paulo era um homem de íntima comunhão com Deus. Tinha tudo diante de Deus. Um homem que foi escrevendo epístolas, orientando a igreja. Só que nesse contexto, de 2 Timóteo, no capítulo 4, agora Paulo está no final da sua vida. E ele vai dizer e vai escrever: ei, eu sempre tive pessoas do meu lado. Por exemplo, um dos companheiros de Paulo era Lucas. Paulo já tinha andado com Barnabé, com o próprio Timóteo. Só que chegou um momento da vida dele, no final da vida, no capítulo 4 de Timóteo, agora ele está preso. Ele está o quê? Preso. E eu começo a imaginar qual é o sentimento de um homem que está preso, no final da vida, escrevendo para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava vislumbrando o seu fim. Só que humanamente falando, eu começo a pensar:
o que é que Paulo começou a pensar quando ele estava naquela prisão. Talvez fazendo um retrospecto da sua vida. E como homem de Deus, ele orava, ele lia a Bíblia da época. Inclusive ele pede para Timóteo os pergaminhos para estudar. Só que o lado humano, ele fala. E eu começo a imaginar agora o sentimento de Paulo naquela prisão. Você acha que ele está feliz? Fisicamente falando? Paulo está no momento da dor. Ele chega a dizer, olha, no meu momento de julgamento, todo mundo me desamparou. Só Lucas está comigo, aqui próximo, aqui. Mas quando eu estava diante do meu julgador, daquele que tinha a sentença para assinar e dizer, vai morrer ou não, no meu momento de dor, ele escreve dizendo, Deus, ele não me desamparou. No capítulo 4, verso 9, ele vai dizer, Timóteo, procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica. Crescente, que era uma outra pessoa, para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito proveitoso para o ministério. No verso 14, ele vai dizer, Alexandre, o latrueiro, me fez muitos males. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. No verso número 16, ele vai dizer, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, antes todos me desampararam. 2 pontos. Ora, Deus, que isto não lhe seja imputado. E no verso 17, ele vai dizer, todo mundo me desamparou. Eu imagino ele olhando para um lado, para o outro, e no seu momento de dor, de julgamento, de velhice, ninguém está com ele. Mas irmão Paulo, quando ele olha para dentro de si, eu imagino que ele recebe a inspiração para escrever o verso de número 17. E ele diz, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios. Deixa eu te dizer uma coisa, esse texto que nós lemos aqui, isso aqui não é uma mera descrição da história de alguém. A Bíblia é um livro descritivo, mas também é informativo. Quando alguém está dizendo, Deus me assistiu no meu maior momento de dor, é para você ler e dizer, se Deus estava com ele, ele também estará comigo. Deus está dizendo para você essa noite, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei aonde está doendo, talvez te abandonaram, mas Deus está dizendo, na sua dor, eu estou te assistindo, eu estou te olhando, eu não te abandono, eu sou contigo. Ai meu Deus, mas está doendo, e Deus está dizendo, na sua dor, eu estou contigo. Quer ver um segundo momento que Deus está conosco? Abra sua Bíblia aí no Salmo 18. Irmão, o Salmo 18 é para voar, é para voar. O texto vai dizer que Davi escreve esse salmo, o salmo de número 18.
Quem escreve o Salmo 18? E eu meditando, falei, meu Deus, em que momento mais o Senhor está conosco? E Deus falava no meu coração, eu estou com você no momento da luta. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quando Davi escreve o Salmo 18? No maior momento de perseguição em que ele viveu. Irmão Paulo, Davi causou inveja. Ele chegou na batalha e matou mais inimigos do que Saul. E Saul era o rei. Agora imagina você, o seu maior inimigo ser o rei. A Bíblia diz que Saul tentou matar Davi inúmeras vezes, de forma que ele teve que fugir algumas vezes. Então, pense aí na sua mente qual era o sentimento de Davi. Quando ele acordava de manhã, olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, há uma sentença de morte contra mim. O meu inimigo está vindo contra mim e o seu desejo é me destruir, me matar. Davi tinha guerreiros do seu lado que podiam ajudar, mas o exército do rei era muito maior. Então o sentimento no coração dele era um sentimento de dor, de tristeza, de luta. Então, num dos piores momentos da sua vida, que era a perseguição, que é a luta que ele estava passando, eu imagino Davi começando a se inspirar para escrever e dizer, Deus, agora eu vou salmodiar. Porque o momento de salmodiar não é só no momento da alegria. Então ele vai começar a escrever. E no verso 1 ele vai dizer, eu te amarei, ó Senhor, minha força. Sabe quando o exército inimigo vem para te matar? E você olha para um lado e para o outro e em você não há força? Davi olhava para Deus e dizia, o Senhor é a minha força. E ele diz no verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha força em quem eu confiarei. No verso de número 3 ele vai dizer, invoquei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, então serei salvo dos meus inimigos. Olha o verso 4, para você entender o sentimento de Davi, o que ele passava. Ele vai dizer, as tristezas de morte me cercaram, as enchentes dos homens ímpios me deixaram com medo. Tristezas do inferno me cercaram e laços de morte tentaram me impedir. E o verso 6 ele vai escrever e dizer, mas na minha angústia, na minha luta eu invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus e Ele ouviu a minha voz. Nos seus momentos de luta, nos seus piores momentos, onde você olha e não vê força em você mesmo, Deus está dizendo, eu estou contigo, basta clamar a mim, faça como Davi, não deixe de pedir, de clamar, de orar e dizer, Senhor, me ajuda, a luta está grande, a luta está terrível, seja a minha força, esteja ao meu lado. Então quando Davi ora, ele vai dizer que o Senhor ouviu a sua voz, a sua oração. E o verso 7 é a resposta. Olha a resposta de um Deus que constantemente está conosco. Então, a terra se agitou e tremeu.
os fundamentos dos montes se moveram e se agitaram, porque ele estava irado. Olha a ira de um Deus que está do seu lado. Verso 8 vai dizer: e subiu uma fumaça que saía das suas narinas, e o fogo fora da sua boca devorava. Carvões se acenderam por ele. O verso 9 vai dizer que ele também abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver num ambiente de escuridão, que está te causando medo, temor, insegurança, olhe com calma. Porque a escuridão não é do diabo. O dono da escuridão é Deus. E quando a escuridão se manifestar na sua vida, não temas. Porque o Deus que ouviu a oração de Davi e desceu com a escuridão debaixo dos seus pés para batalhar pelo seu filho, é o Deus que, quando ouve a sua oração, também desce. E talvez você esteja orando e só esteja vendo a escuridão na sua vida, e Deus está dizendo: não tenha medo da escuridão, porque é nela que eu me manifesto. E quando a escuridão passar, a sua vitória chegou, o milagre se manifestou na sua vida. Deus está contigo em meio às suas lutas. Você não batalha sozinho. Talvez na sua mão não tenha uma ferramenta para você lutar. Talvez no seu corpo não tenha força. Mas Deus está dizendo: quando a sua força se acabar, eu serei contigo. Eu estarei do seu lado e agirei, e o milagre acontecerá na sua vida. Deus está conosco nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de luta e nos nossos momentos de fraqueza. No nosso momento de fraqueza, Ele está conosco. Ah, mas eu estou tão fraco. E tem gente que acha, irmãos, que estar fraco é pecado. Estar fraco é condição. Só que depende de você o que fazer com a sua fraqueza. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele recebe de Deus visões magníficas. E aí a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12 que para que ele não se exaltasse, Deus lhe colocou, lhe permitiu que ele tivesse um espinho na carne. A saber, um mensageiro do diabo vinha e o esbofeteava de um lado e do outro. De modo que Paulo, diante desse sentimento que ele teve de tristeza, e a sua impotência de poder resolver a situação, ele vai orar. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, para que Deus lhe retirasse aquele espinho na carne. E aí no capítulo 12, a partir do verso 7, ele vai dizer que quando ele ora 3 vezes, Deus vai responder a sua oração. E a oração de Paulo respondida a Deus é a seguinte: Paulo, eu sei que você pediu para que eu tirasse o espinho.
Mas por enquanto, Paulo, a minha graça para você é suficiente. Eu imagino Paulo olhando para a situação e dizendo assim: ah, como eu sou fraquinho. Porque eu oro para Deus e Deus manifesta a graça dele sobre a minha vida, mas não tira o espinho, que é o indicativo da nossa fraqueza. Só que ele entende a mensagem de Deus e o ensinamento de Deus para a vida dele. Porque no capítulo 2, ou no capítulo 12, melhor dizendo, no verso 10, ele vai falar: agora, portanto, eu tenho prazer nas fraquezas. Irmãos, isso é tão poderoso, é tão forte isso. Sabe por quê, irmão Meire? Porque tem hora que a gente quer levar na força do braço. Porque tem hora que a gente quer, não, é a minha capacidade, a minha intelectualidade, eu vou para cima, eu vou fazer, vou pôr a mão, vai andar porque eu. Aí Deus chega, coloca um espinho na nossa carne e fala assim: ei, você é incapaz, você é fraco. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Por que Deus coloca diante de nós as nossas fraquezas? É para mostrar que na nossa fraqueza Ele está conosco. E Paulo diz: eu tenho prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições. Paulo vai dizer: eu tenho prazer nas aflições. Isso é ser crente, irmão. Tá todo mundo querendo uma vida light, uma vida suave, sem BO, sem problema nenhum. E aí vem um crente, abre a Bíblia e diz: eu tenho prazer nas aflições. Que evangelho é esse? Esse é o evangelho que está dizendo: eu sou contigo nas suas fraquezas. Porque quando você está fraco e aflito, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode aproveitar a sua fraqueza e pecar, mas também você pode aproveitar a sua fraqueza e dar espaço para o poder de Deus se manifestar, se aperfeiçoar em sua vida, de modo que você olhe e diga: eu estava fraco, mas Deus estava comigo, e na minha fraqueza eu passei, eu venci, eu alcancei, porque Deus estava comigo. Meu Deus. E aí você pode se perguntar, dizer assim: mas como é que eu sei que Deus está comigo? E vai aí algumas respostas. A primeira: você sabe que Deus está contigo porque hoje, nesse exato momento, você está aqui, vivo, de pé. Não, mas eu vim me arrastando. Não interessa como você viu. Não, mas você não sabe como foi a minha semana. Eu não sei como foi a sua, e você também não sabe como foi a minha. Não, você não sabe o que eu passei, e você também não sabe o que eu passei. Mas a prova que Deus está conosco é que, independente do que você e eu passamos, hoje, quando deu 5 horas, você foi lá, tomou um banhozinho, apesar do frio, colocou a roupinha de ver Deus, tacou o perfume, um
Boticário, um Avon, um Natura. Calçou uma bota, um sapato. Todo mundo te olha por fora e não sabe como é que você tá. Por dentro você tá só o caco. Às vezes se questionando: Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? E Deus te traz aqui essa noite para te dizer: se você está sentado nesse banco ouvindo a minha palavra, é porque eu estou com você. Sabe quando Deus está conosco? Quando diante da nossa maior necessidade aparecem pessoas para estarem do nosso lado nos ajudando. Essas pessoas são sinais de que Deus está conosco. Depois leia em sua casa 2 Coríntios todinha, você vai ver que 2 Coríntios é o livro onde Paulo mais lamenta e chora a sua dor, a sua tristeza. Vai chegar um momento no capítulo 7 que ele olha e diz: ei, eu passei o pior momento da minha vida, que chegou um tempo que eu até da vida desesperei. Sabe o que é? O Paulo dizendo que perdeu a esperança da vida. Aí ele completa no capítulo 7, o verso 6, dizendo assim: mas o Senhor, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Sabe o que é a presença de uma pessoa representar Deus na sua vida? É Paulo olhando e dizendo assim: sabe como eu sei que Deus está comigo? Porque Ele enviou pessoas que vieram e me animaram, e me consolaram, me ajudaram. E tá aí a gente questionando: será que Deus é comigo? Olha para o lado, olha para frente, para trás. Tem alguém que te ama, que tem um abraço amigo para te dizer: ei, rapaz, não desiste não, Deus é contigo. Eu sei que a caminhada está dura, está difícil, mas eu estou do seu lado para te ajudar. É Deus dizendo: essa pessoa que está do seu lado te ajudando é a minha presença dizendo: eu não te abandonei, eu estou contigo. Passe a valorizar um pouco mais o irmão que senta do seu lado. Passe a valorizar um pouco mais o irmão que sai da cadeira dele para te dar um abraço e dizer: rapaz, eu te amo. Passe a valorizar um pouco mais as pessoas que estão do seu lado te ajudando, te empurrando. Porque tem hora, irmão, que a gente só vai no tranco mesmo. E quem tem carro velho aqui sabe o que é isso. Você tá lá e tá... Mas não liga nem a pau. Você dá na chave, ele... E pior que aí, o carro velho, ele consome mais bateria, né? Aí ele na primeira, ele começa... Aí você dá na terceira vez, ele tá... Na sexta vez... Na nona vez, você bate, eles fazem assim, ó. Ou esse tec é do Satanás, irmão. Esse tec. Quando você ouvir o tec, aí você fala assim: arriou. Tem hora que a gente chega aqui arriado. Só o sangue do cordeiro. Irmão, deixa pelo menos ligado na chave. Deixa pelo menos ligado, nós não desliga não. Porque se você desligar, você para. Agora ligado na chave, vem alguém, vem um Tito. E vai te empurrando, hein? Não desiste não, vambora. Aí você começa a embalar. Aí o Tito vai e fala: ei, continua.
põe segunda. Daqui a pouco você está numa velocidade boa, mas não é você não, é o Tito te empurrando e dizendo: Deus é contigo, Deus é com você, não pare, vai, irmão, anda. Deus está falando com o crente aqui dizendo: ei, rapaz, aproveita que estão te empurrando e vai no embalo. Põe segunda e dá um tranco, porque depois que pega você vai sozinho. Mas agradeça a Deus pelas pessoas que estão do seu lado. Sabe quando eu sei que Deus está do meu lado? Quando o vínculo que me une a Deus é maior do que qualquer coisa. Um dia Paulo escreve assim, Romanos 8: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. E ele diz assim, ó: portanto, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada que está acontecendo na minha vida me separará do vínculo, do amor de Deus que nos fora dado por Cristo Jesus. Sabe quando Deus está contigo? É quando você olha todas essas situações em que você está passando e você diz assim: eu estou sofrendo mais que sovaco de aleijado, mas dessa presença gloriosa eu não saio, eu estou em Deus, Deus está em mim, o amor dele está manifesto em você. Nada vai te separar desse amor bendito que te abraçou e disse: eu não te largo mais. Eu acho interessante, irmãos, é que nós só sabemos que Deus está conosco quando nós chegamos no final da caminhada. Porque no meio a gente só olha para as circunstâncias e sofre. Mas quando a gente chega lá no final, Deus fala: oi, você sabe que você não parou no meio do caminho? Você sabe que você capengou, te funcionaram no tranco, mas você foi e chegou no final? Porque eu estava com você. Ai, Deus, tem dia de sexta que eu não quero nem ir para a igreja. Tem dia de domingo que eu nem vou. Tem dia que o pastor me chama para orar, eu não tenho nem força. Mas aí no outro dia eu estou lá. E você capengando, cheio de altos e baixos. E Deus dizendo: nesses altos e baixos eu estou com você. Eu não estou com você só no período das vacas gordas. Eu estou com você no período da escassez. Na escassez, Deus olha para Gideão e diz assim: ei, Gideão, não tem comida, né? A crise está grande, né? Mas vai nessa sua força, varão valoroso. Ah, como assim? Gideão ficou bravo, irmão. Se o Senhor é comigo mesmo, aonde está o Deus dos nossos pais? E Deus dizendo: é isso aí, Gideão, é isso que eu quero. Você está fraquinho, está capengando, está na escassez, mas está querendo. E quem quer uma vez, uma hora, um dia consegue. Vai nessa sua força.
força, Gideão. Sabe quando Deus está conosco? Olha essa aqui, eu vou fechar nessa aqui. Deus está conosco nas situações em que pensamos que Ele não está. Imagine Gideão naquela indignação. Não é possível. Cadê o Senhor? Não é assim que às vezes a gente pergunta? Cadê o Senhor? E a gente esbraveja. Se tiver um balde na sua frente, você chuta. O Senhor não está me vendo aqui? Aí se o outro é mais melancólico, né? Deus, você me abandonou. O Senhor não me ama. Gideão estava assim. E ele nem sonhava que um anjo ia aparecer. O anjo do Senhor. E dizer: o Senhor é contigo, sim, Gideão. Não, mas eu não vejo. Mas o Senhor é contigo. Esses dias o pastor estava ministrando uma aula lá na teologia. Porque esse Deus nunca nos abandona, né? Por que Jesus lá na cruz falou: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta foi linda. Porque quando ele fala isso na cruz, lá ele não está falando por ele. Ele está falando por você. Ele está orando a sua oração. E sabe por que ele orou daquele jeito? Para você nunca mais precisar orar daquele jeito. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplauda ao Senhor, receba essa palavra em nome de Jesus. Obrigado, pastor.